TV, a gente faz pra você. Assista agora Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Oferecimento Lojas Quero Quero. Tudo para um Natal tamanho família. Oi, boa tarde. Enquanto milhares de mulheres esperam na fila por uma mamografia aqui no estado e no hospital da região metropolitana, muitas não aparecem para fazer o exame, mais da metade nem para buscar o resultado. A forte chuva desta manhã no noroeste do estado provocou estragos e alagamentos em Santa Rosa, onde a água tomou conta de casas e ruas. Carreira, o universo feminino e música. Não perca um bate-papo com a atriz Marisa Hort. Eu, daqui a pouquinho, no seu Jornal do Almoço. Assiste lá. Você entende as palavras que seu filho usa para conversar no computador? O internetês está na ponta da língua, ou melhor, dos dedos das crianças e adolescentes. E você confere a partir de agora, aqui no Jota. E a gente começa o Jornal do Almoço falando sobre o retorno da chuva. Mal deu tempo das famílias atingidas pelos temporais da semana passada se recuperarem e a instabilidade voltou ao estado. A boa notícia, Luísa, é que pelo menos não há previsão de temporais. Cristina, por enquanto não há nem registro e nem previsão de fortes temporais. Claro que em pontos bem isolados pode chover um pouco mais forte, junto com algumas rajadas de vento e trovoadas. Foi o que aconteceu em Santa Rosa. Nesta manhã, a chuva carregada pelo vento provocou destruição e alagamentos. Neste condomínio, a força da água derrubou um muro de quase 2 metros de altura. Neste outro local, uma cachoeira se formou na rua. Em um dos bairros, bueiros não deram conta da evasão e a água invadiu casas. E infelizmente nas próximas horas pode chover mais em Santa Rosa e em grande parte do Rio Grande do Sul. Em seguida eu volto com mais informações, Rosane. Tá certo, Luiz. Infelizmente, né? Porque a situação é bastante complicada aí para essa gente que está enfrentando essa chuvarada toda. E agora vamos falar de mulheres, ou melhor, na forma como o universo feminino é retratado na publicidade. Esse foi o tema da abertura da Semana de Comunicação da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda. Foi ontem à noite na capital. Entre as convidadas, a estrela Marisa Hort. Pois é, o Fernando Becker esteve agora há pouco no estádio Beira-Rio e tem mais informações da Internacional. Vamos ver. Os jogadores se reapresentaram hoje pela manhã e eles trabalharam divididos em 2 grupos. Quem não enfrentou o Barueri começou a treinar mais cedo e aqueles que entraram em campo no fim de semana, um pouquinho mais tarde. O argentino D'Alessandro cumpriu suspensão e volta contra o Santos. O Grêmio joga no fim de semana, no sábado, contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. A equipe do Grêmio, que não tem mais chances no Campeonato Brasileiro, já pensa na próxima temporada e tenta segurar o técnico Paulo Autuori, que teria proposta para voltar ao Catar, do Al Rayyan, para ganhar R$700 mil por mês. Tá boa essa grana para você? Boa, pode aguentar aquele calor de 40 graus que faz o Catar, né? Mas para ganhar 700, passa calor. Verdade. Liga o ar-condicionado e deu, né? É isso aí, mas não na hora do treino. Na hora do treino vai ter que enfrentar. Nós temos um intervalo agora. Daqui a pouco no Jornal Internetês. É tanta palavra nova no jeito de se comunicar que a gente fica se perguntando, será um prejuízo para a língua culta? Um homem morreu num acidente entre um caminhão e uma carroça sobre a ponte do Guaíba, em Porto Alegre. O acidente foi a poucos metros do vão móvel da ponte na saída da capital. Por volta da 1h30 da madrugada, esse caminhão atingiu a traseira da carroça que estava carregada com materiais para reciclagem. O condutor da carroça morreu na hora. Esse jovem pegou carona com o carroceiro em direção à Ilha do Pavão, mas não se feriu. Foi muito rápido que não deu nem para ver, né? O caminhão transpassando do outro ali, o cavalo é assustado também. E o caminhão acabou dando no meio da carroça, né? O motorista do caminhão disse à polícia que avistou a carroça, mas que mesmo em baixa velocidade não conseguiu evitar o acidente. Não deu para tirar para lá. Tiro para lá causa um acidente pior ainda, né? Investigação de piratas virtuais, de contrabando de madeira, de milícia. São destaques no jornal hoje desta terça-feira. Vamos à redação em São Paulo conversar com a Sandra Nemberg. Sandra, infelizmente uma variedade muito grande aí de crimes. Boa tarde.
Boa tarde, Rosane. É para variar, né? Bom, esses crimes aconteceram lá no Maranhão e a gente vai acompanhar uma investigação que desvendou um esquema de contrabando de madeira que pode ter desviado R$500 bilhão. E agora voltamos a falar das aposentadorias. De um lado, o governo que garante não ter como pagar reajustes de acordo com o salário mínimo. Do outro, os aposentados que vivem apertados ou muitas vezes apenas sobrevivem com o que ganham. Vamos a Brasília. Ana Amélia Lemos, será que vem aí alguma novidade boa por parte do governo até o final do ano? Boa tarde. Boa tarde, Rosane. Olha, a gente acredita mesmo que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, pois a gente não tem saído desse assunto ao longo dos últimos dias. E é necessário mesmo, porque afinal são milhares de famílias que dependem e esperam que haja uma justiça maior na questão relacionada ao reajuste dos aposentados do regime geral de previdência social. Pois hoje à tarde, às 18 horas, enfim, deverá sair a tal reunião do presidente Lula com 3 ministros. O ministro da Previdência Social, o ministro também da Articulação Política e o ministro Luiz Dulce. Isso juntando também o líder do governo na Câmara, tem um mosquinho aqui, uma mosquinha me atrapalhando, mas não adianta, vou falar ainda disso. O líder do governo na Câmara, o Henrique Fontana, e também ainda o Pepe Vargas, que é o relator do fim do fator previdenciário. Hoje pela manhã, 2 pessoas foram presas e mais telhas foram apreendidas em uma fábrica de Gravataí. Que absurdo, né, Lazia? É o fim, né? Imagine um tenente-coronel da reserva da brigada como intermediário, venda de telhas, precisando desviar telhas, será que para viver? Ou será mesmo uma índole criminosa, questão de caráter? Ou seria por baixo salário? Claro que não. O salário de um tenente-coronel da brigada é no mínimo 10 vezes maior que o salário de uma professora pública. E nunca se ouviu falar e nem se acreditaria que uma professora fosse desviar telhas de vítimas de temporais. Hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Agora no Globo Esporte, o árbitro gaúcho Carlos Simon